seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, nós iremos explicar a respeito dos componentes da PPR. Então, o que a PPR é composta? Vamos explicar a respeito dos seus grampos, quais são os tipos de grampos, os apoios, os nichos, os conectores maiores, os conectores menores. Então, tudo a respeito da prótese parcial removível e todos os seus componentes você vai ver nesse vídeo. Então, esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo do que os outros vídeos que a gente tem, mas um vídeo que você vai conseguir entender de vez o que é célula, o que é apoio, quais são os tipos e tudo mais da prótese. Então, a PPR, ela é um tipo de prótese espacial removível, né, que é inclusa no parâmetro das próteses. Então, existem hoje diversos tipos de próteses. Existem próteses totais, removíveis, existem próteses sobre implantes, existem próteses unitárias e existem também outras próteses que, além de ser unitárias, são fixas, são parciais. E a prótese parcial removível, ela é uma prótese, né, como já dissemos aqui em um vídeo anterior sobre a classificação de Kennedy. Vou deixar o link no card e também na descrição do vídeo, que é uma prótese mais em conta. Então, no mercado, a prótese, ela, dentre as que são oferecidas, ela é uma que tem um custo-benefício mais acessível para a população. E para a gente fazer uma prótese parcial removível, a gente tem que entender que essa PPR, ela deve ter uma interação entre o organismo do paciente e aquele metal que vai estar na boca do nosso paciente. Então, não pode ser um material que machuque o paciente, é uma prótese que deve ser posicionada e removida com facilidade, então o paciente não tem que ter dificuldade para colocar aquela prótese, porque a gente não vai fazer uma prótese para ficar só 6 meses, a gente quer que essa prótese fique o máximo de tempo possível ali na boca do nosso paciente, e que também não o incomode para que ele fique retornando ao nosso consultório. Então, para isso, a gente tem que entender que a PPR ela é composta por alguns sistemas. E o primeiro sistema é o sistema de suporte ou sustentação. Esse sistema, por sua vez, é constituído por elementos vivos que vão entrar em contato com o aparelho protético. Quais são esses elementos? São os elementos que estão ali na mucosa oral, ou seja, os dentes remanescentes. Então, a prótese parcial removível é uma prótese, como o próprio nome já diz, parcial. Então, existem alguns dentes que estão ali já na cavidade oral, além de tecidos periodontais, tecido ósseo alveolar e fibra mucosa. A gente não vai adentrar mais sobre cada um deles, porque não é o intuito desse vídeo, mas se vocês quiserem, a gente pode vir a trazer um vídeo só sobre o sistema de suporte ou sustentação da PPR. Então, o principal sistema, né, é o sistema de retenção e estabilização, que é o sistema da PPR. Esse sistema ele vai dar principalmente a retenção, ou seja, a gente quer que aquela prótese ela fique retida ali na boca do paciente, mas não muito para que o paciente machuque ou para que ele faça esforço para retirá-la. Então, como a gente disse no início do vídeo, tem que ter uma relativa facilidade para que aquele paciente possa remover e colocar aquela PPR na sua boca. O sistema de retenção e de estabilização ele é composto por 3 pontos principais: os grampos ou encaixes, os apoios e as barras ou conectores maiores. O primeiro que a gente vai ver são os grampos. Os grampos são os elementos da PPR que terá uma ação retentiva, ou seja, é o que vai ficar no dente. O grampo ele precisa de um braço de retenção e de um braço de oposição. E nisso, para ter esses grampos, eles precisam de um apoio. Mas o braço de retenção, ele é um braço que vai ter o efeito retentivo. Então, como o próprio nome diz, ele vai dar uma retenção. Então, ele vai exercer uma força que vai dar uma retenção na PPR. Ou seja, para que quando o paciente estiver fazendo as suas funções, como mastigatória, fonação, deglutição, a fala, ele não fique removendo aquela prótese fique saindo. Por sua vez, também tem o braço de oposição. Então, aqui a gente tem uma área retentiva, certo? E o braço de oposição, por sua vez, que é esse braço aqui, ele vai ser um braço que vai neutralizar, que vai dar uma reciprocidade. E se não houver esse braço, esse elemento, né, da PPR, ele vai ficar movimentando para a linguagem. A gente não quer isso, a gente quer que fique neutralizado e também a gente quer uma retenção. Quais são os tipos de grampos? Existe o grampo em anel,
o grampo geminado, que é quando um único grampo engloba 2 elementos dentários. Existe o grampo Health and Health, o grampo em U. Existe também o grampo em L, em C, em I e o API. É claro que existem outros diferentes tipos de grampo, mas esses são os mais utilizados. Se vocês quiserem, a gente também pode trazer um vídeo aqui no canal explicando sobre cada grampo e cada função sua ali, né, na parte da PPR. Então, como a gente viu, né, existe o braço de retenção, e que é esse aqui que vai fazer a retentividade, então ele não vai permitir que aquela prótese ela fique soltando, né, conforme o paciente vai fazendo as suas funções. E existe o braço de oposição, que vai fazer uma neutralização, vai fazer com que aquela PPR ela fique neutra ali, conforme a oposição está fazendo a retenção. E aqui o apoio oclusal, que é o que a gente vai explicar a partir de agora. Então, os apoios, eles vão servir para estabilizar a PPR no sentido vertical. Em dentes posteriores, esse apoio vai ficar na oclusal e nos dentes anteriores vai ficar ali na região lingual, ou seja, na região do cíngulo, lingual ou palatina. O apoio, ele é muito necessário porque sem ele, a PPR ela vai ficar movimentando durante a função no sentido gengival e no sentido cervical. Então, por isso, a gente precisa do apoio. O apoio, ele existe de diferentes tipos. O apoio, a gente vai fazer ele um desgaste, né, naquele elemento dental para que ele possa suportar os braços de retenção e de oposição, principalmente o braço de retenção. Então, existe o apoio oclusal, em que faça uma parede pulpar levemente côncava, com formato de colher, e aquela parede pulpar ela deve estar mais profunda. Existem também os apoios incisais, que são executados em dentes superiores e inferiores. Vai ocupar ali aquele ângulo incisal proximal, estendendo tanto por vestibular ou por lingual na forma de Piesel. Então, antes da gente colocar a prótese no nosso paciente, a gente precisa estar fazendo esses tipos de apoio, a depender de cada caso. Os outros tipos são o apoio lingual, muito comum, e o interdental. O lingual, por sua vez, é muito indicado para canino, podendo também ser confeccionado em incisivos, ou seja, para dentes anteriores, e vai ocupar a área do cíngulo. Já o apoio interdental vai ser ele ocupado, né, na região oclusal, principalmente de molares, e tem uma profundidade de 1,5 a 2 milímetros, com a parede levemente divergente para a oclusal. Já que a gente falou sobre apoio, agora a gente vai falar sobre o nicho. O nicho é o preparo onde o apoio ficará encaixado ao nível oclusal. Então, a gente viu que existem diferentes tipos de apoio e para fazer esse apoio, né, que é essa parte que fica aqui da PPR, precisa de um nicho. O nicho vai ser esse desgaste em que o apoio ficará apoiado. Então, o nicho ele pode ser construído em cima de dente íntegro, dente restaurado com amálgama ou dente restaurado com resina, além de coroas inlays, onlays. Também temos um vídeo aqui no canal a respeito dos tipos de coroa, vou deixar o link no card e também na descrição do vídeo, além de coroa total cerâmica ou metalocerâmica. Então, a gente vai fazer aquele desgaste e vai fazer o apoio a depender do tipo de caso daquele paciente. Agora, a gente vai falar a respeito das barras ou conectores maiores. Essas são elementos da PPR ligados aos demais elementos constituídos da prótese. As barras, elas têm alguns requisitos fundamentais, como de rigidez, passividade, comodidade, então deve trazer uma adequada distribuição das cargas mastigatórias, independente de uma situação ou de um contato ou de um alívio, e não deve interferir com as funções mastigatórias de deglutição, também de estética e fonética. E é claro que esse material, né, que é o metal, ele deve ter uma compatibilidade biológica. Então, a gente precisa fazer uma anamnese minuciosa com o nosso paciente, perguntar a ele se ele tem algum tipo de alergia, porque tudo isso vai interferir ali na fabricação daquela PPR. Quais são os tipos de barras? Gente, a barra, ela vai ser exatamente essa área que vai dar sustentação à PPR. Então, ela vai dar apoio ao braço de retenção, ao braço de oposição, aos apoios, aos nichos, às celas, aos conectores menores. Então, é a parte fundamental da PPR. Primeiro de tudo, a gente tem a barra palatina simples, que é uma barra utilizada, né, a depender da classificação de Kennedy.
a barra palatina dupla, também tem a barra em U ou ferradura, a barra palatina total, tem-se a barra lingual dupla, barra chapeado lingual e barra vestibular. Infelizmente, essa vestibular ela não é muito estética, né? Porém, em alguns casos, como por exemplo, pacientes que têm torus mandibular, a gente opta por fazer esse tipo de barra. Conectores menores. Os conectores menores, eles são essa partezinha aqui, vou mostrar para vocês, tá? E é uma parte da prótese que vai unir e vai estabilizar os componentes dos grampos ao conector maior ou à sela. Os conectores menores, também aqui relacionado à laranja, vai transmitir os esforços aos dentes pilares. Também vai fazer uma guia de prótese durante a inserção e a retenção. Então, o conector menor, ele é muito importante porque ele vai unir o conector maior ou a sela ao restante, né, da PPR. E por fim, a gente tem as celas. As celas é todo local que não tiver dentes, tem uma estrutura metálica por baixo, ou seja, aqui a gente não tem dente, certo? Aqui nesses posteriores, então precisa de uma cela em que depois será colocado uns dentes de acrílico, né, pelo laboratório, conferindo ali uma resistência à prótese. Então, para que a gente não coloque aqueles dentes soltos, coloca-se a cela embaixo, né, que vai fixar aqueles dentes artificiais e vai efetuar uma transferência das forças oclusais a esses dentes artificiais, aquelas estruturas bucais. Ela é composta por um trabeculado de alguns outros pinos e isso ocorre para dar retenção ao acrílico. Então, a cela também é outra parte muito importante da PPR. Gente, então essa foi a nossa aula, espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários abaixo, tá? Ou mandem as suas dúvidas para as nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e curtir, porque isso ajuda muito a gente a fazer com que esse conteúdo e mais chegue a outras pessoas. Então é isso, valeu!